Sabe aquela sensação de que a gente lida com o dinheiro de um jeito quase automático? Pois é, hoje a gente vai fundo para entender as forças que estão por trás disso. Sabe? Nossa família, a cultura em que a gente vive, até nossos amigos. Tudo isso guia, muitas vezes sem a gente nem perceber, cada decisão financeira que tomamos. Vamos juntos descobrir o que realmente molda a nossa relação com o dinheiro. Para começar, queria propor uma reflexão. Tenta puxar pela memória. Qual é a primeira lembrança que você tem sobre dinheiro na sua infância? Era um assunto que rolava solto na mesa de jantar ou era tipo um tabu, uma coisa que ninguém tocava? Só essa pequena lembrança já diz muito sobre as nossas raízes financeiras. E aí que tá o pulo do gato. A gente acha que nossas escolhas são super lógicas, né? Ah, eu decidi isso. Mas a verdade é que todo mundo carrega uma bagagem, um monte de hábitos e crenças que a gente não escolheu de verdade. É como se a gente seguisse um roteiro financeiro que foi escrito pra nós, sabe? Muito antes da gente sequer saber o que era dinheiro. Ok, então por onde a gente começa a desvendar essa história? Bem, a nossa primeira sala de aula sobre dinheiro, pro bem e pro mal, é a nossa família, né? É em casa que a gente aprende as primeiras lições sobre o que é caro, o que é barato, o que é guardar e o que é gastar. E olha, aposto que algumas dessas práticas são bem familiares. Quem nunca ouviu aquele conselho? Compra tudo à vista para não dever nada a ninguém. Ou aquela clássica de parcelar uma compra grande para caber no bolso. De tanto a gente ver e ouvir isso, essas coisas acabam virando a nossa verdade sobre como o dinheiro funciona. E essa é uma das regras de ouro que passa de geração em geração. Não faça dívidas. É um conselho que vem de um lugar de cuidado, de proteção, claro, mas, ao mesmo tempo, pode criar um medo de usar ferramentas financeiras, como um bom crédito ou um investimento, que, na verdade, poderiam ajudar a gente a crescer. Bom, mas não é só em casa que a gente aprende, né? Saindo desse núcleo familiar, a influência só aumenta. A gente não vive numa bolha, afinal. Nossos amigos, o pessoal do trabalho, a sociedade como um todo, tudo isso tem um poder gigantesco sobre o nosso bolso. Vamos pensar num exemplo prático para isso ficar mais claro. Pensa na Maria. O tênis dela tá novinho, super bom. Mas todos os amigos dela têm aquele tênis de marca caríssimo. E aí, o desejo de pertencer, de estar na turma, começa a falar mais alto. A compra, nesse caso, não é sobre o tênis, é sobre ser aceita. E essa pergunta aqui é a chave de tudo. Parando para pensar nas nossas próprias compras, quantas vezes a gente compra algo por uma necessidade real e quantas vezes é mais por um desejo de se encaixar ou de passar uma certa imagem? É basicamente isso. De um lado, tá o que a gente precisa para viver. Comida, moradia, o básico. Do outro, tá aquilo que é mais influenciado pela sociedade, pelo marketing. Aquele celular novo, a roupa de marca. A linha entre os dois é super fina e é bem aí que a pressão social entra, transformando um desejo em algo que parece uma necessidade. Agora, vamos dar uma olhada num cenário maior. Se os hábitos já mudam de uma família para outra, imagina de um país para outro. É incrível ver como o que a gente acha super normal aqui no Brasil pode ser visto como algo totalmente arriscado em outro lugar. Isso só mostra que não existe um jeito certo de lidar com dinheiro. Olha só que fascinante. No Japão, por exemplo, a cultura de poupança é muito forte, é quase uma filosofia de vida. Já lá nos Estados Unidos, o uso do crédito faz parte do dia a dia das pessoas. E aqui no Brasil? Bom, a gente é o rei do parcelamento, né? Fica muito claro como o contexto de cada país molda o comportamento de todo mundo. Beleza, já entendemos que a família, a sociedade e a cultura pesam bastante. Mas e aí? A grande pergunta é: a gente é só um reflexo disso tudo? Ou dá pra gente pegar as rédeas e escrever a nossa própria história financeira? E a resposta é: com certeza dá. Vamos ver um exemplo bem prático, o do João. Imagina que ele ganha R$ 1.500 por mês. O primeiríssimo passo é entender para onde vai esse dinheiro. Ele senta, faz as contas e vê que os gastos totais são de R$ 1.250. Ou seja, todo mês sobram R$ 250. Com esse número em mãos, ele pode tomar uma decisão consciente. Ele pode, por exemplo, definir uma meta. Vou guardar R$ 150 todo santo mês. E qual o resultado disso? Parece pouco, né? Mas essa pequena atitude mensal, no final de um ano, vira R$ 1.800. É a prova de que ter clareza dos nossos números e definir metas, mesmo que pequenas, faz uma diferença, uma diferença gigante no longo prazo. Agora é um convite para uma autoavaliação rápida. Pensa aí, qual prática financeira, seja ela boa ou ruim, você percebe que veio da sua família? Pode ser uma coisa simples, tipo guardar moedinhas num cofre, ou algo mais profundo, como ter medo de investir.
Só de identificar isso já é um passo enorme. E agora, olhando para o futuro, o que você pretende fazer? Talvez a ideia seja reforçar um hábito legal que já existe, ou quem sabe seja a hora de quebrar um padrão, sabe? Começar algo novo, que nem o João do nosso exemplo. A escolha consciente de seguir em frente é toda a sua. No final das contas, a ideia não é culpar o passado ou as nossas raízes, de jeito nenhum. É entender de onde a gente veio. Porque quando a gente entende o nosso ponto de partida, a gente ganha um poder imenso de escolher o nosso destino. É como acender uma luz naquelas influências que ficavam no escuro. E com essa clareza, a gente conquista a liberdade de construir o futuro financeiro que a gente realmente quer.